Ceará, ele sempre foi considerado um jogo assim meio complicado, como se fosse um CSA CRB. Todas as vezes que esses clubes se defrontaram, nós tivemos problemas, inclusive até extra-campo, né? O último jogo do CSA, os 4-0, teve o João Carlos expulso, por isso que o Jordi entrou, e foi uma paralisação do VAR de quase 15 minutos, isso é realmente uma coisa fantástica. E para cá que você já deve saber, tem vários jogadores remanescentes aqui. Esse seria um fator também que você poderia conversar com os seus jogadores sobre isso, né? Isso com certeza pesa. O torcedor está querendo assim um clima de revanche, que eu acho que não é nada disso, não é apenas um jogo. Mas como é que o que é além do fato normal de vocês se ganhar, puxar o Ceará para baixo para a briga, representa para vocês? Então? Bom, primeiramente, boa tarde e seja bem-vindo. Cada jogo tem uma história, essa é a grande verdade do futebol. A gente sabe da dificuldade que é o jogo, e já falo de antemão para vocês que esse jogo vai ser muito mais difícil que foi contra o São Paulo, que foi contra a Chapecoense. Por quê? Porque o time do Ceará já vem jogando junto há muito tempo. É um time que já está entrosado, né, já tem um padrão de jogo. É claro que trocou o treinador, mas os jogadores já estão lá disputando o segundo Campeonato Brasileiro, o terceiro Campeonato Brasileiro seguido. Então isso é uma vantagem que eles têm de entrosamento. Então a gente sabe da dificuldade que é o jogo. Sabemos que é um adversário que está nesse momento 6 pontos à nossa frente. Se a gente conquistar a vitória, a gente fica a 3 pontos, e esse é o objetivo. Então por isso se torna um jogo de confronto direto. Não dá para você fazer muito parâmetro do primeiro jogo, lá no campeonato, da estreia do CSA. Eu sempre digo isso, o futebol tem tabus. Se o CSA na primeira rodada tomou 4-0 lá, a única vez que jogou-se aqui em 1985, se eu não me engano, CSA e Ceará, o CSA acabou ganhando 2-0 em 1985 pelo Campeonato Brasileiro. Então o futebol tem esse tabu, mas isso pouco relevante, principalmente para cada partida, para cada história. Então nós sabemos da dificuldade que sabemos que é um adversário muito qualificado, um adversário que tem uma disciplina tática, técnica, muito bem armada pelo seu treinador. A gente conhece bem o trabalho do Anderson, então a gente vai procurar fazer o nosso trabalho e sabemos que é um jogo dificílimo, né? Precisamos estar muito concentrado, muito focado, é um jogo do detalhe, e o mais importante que eu vejo é um jogo que a gente joga dentro de casa. Precisamos prevalecer o fator casa, que é importante na Série A. Digamos assim, é um novo campeonato, né? Se acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, agora se começa um segundo turno, e nós precisamos escrever uma história diferente, a começar pela primeira rodada. Se a gente acabou perdendo a primeira rodada lá do Campeonato Brasileiro, lá em Fortaleza, agora nós temos a chance de vir aqui e ganhar o jogo, né? Jogando futebol, sendo uma equipe equilibrada, sendo uma equipe organizada dentro da nossa casa. E o torcedor principalmente tem que entender e saber que é um jogo extremamente difícil. E essa semana foi uma tônica que a gente bateu muito em cima disso, e eu conversei muito com os atletas e passei para eles que a gente vai ter que ser muito mais equipe do que a gente foi aqui com a Chapecoense, muito mais equipe do que a gente foi lá contra o São Paulo. Vamos ter que correr mais, vamos ter que estar muito mais atento, muito mais concentrado, muito mais focado, porque o jogo vai ser muito mais difícil. Agel, gostaria que você falasse também da estratégia para ter o Ceará, enfrentar o Ceará. Lógico, o treino foi ontem, a estratégia você definiu. E sobre esse time, a única alteração é a volta do Jonathan Gomes, como é que se encontra o Naldo, né, que até foi poupado na última quarta-feira. Qual é a situação do momento? Olha, pelo tempo que eu já estou aqui no CSA, já vão aí quase 3 meses, vocês que acompanham o dia a dia do nosso trabalho, vocês já sabem a equipe que vai jogar. Essa equipe que vocês têm na cabeça, esse é o time que vai jogar. Então não vai mudar, né? Até porque a gente procura dar o entrosamento e a gente vai fortalecendo esse entrosamento. Nós precisamos desse entrosamento que o Ceará já tem, né? Por vir repetindo essa equipe. O Ceará, se eu não me engano, vai ter um desfalque por cartão, que é o Samuel. O Luiz Otávio está machucado já há algum tempo, mas a equipe que vem jogando é a equipe deles, então a nossa equipe também está bem definida e a gente não precisa enumerar quem é que vai começar a partida. Então a gente sabe que é um jogo importante, é um jogo difícil que nós temos. Quando a gente fecha o treino, como foi ontem, a gente treina uma estratégia diferente. Em determinado momento, né, você precisa atacar mais o adversário, em determinado momento da partida você precisa defender melhor, num determinado momento você precisa ter uma posse de bola maior.
E aí você testa algumas situações. Então ontem foi isso que a gente fez. Nós testamos o nosso plano A, o nosso plano B e o nosso plano C. Aí os jogadores entenderam que a gente pode usar durante a partida. Porque às vezes a gente vai propor uma partida de futebol, você começa 0 a 0, daqui a pouco você está ganhando, daqui a pouco você está perdendo, daqui a pouco o resultado do empate não te interessa, principalmente você jogando dentro de casa. Você precisa abrir um pouco mais o time, então você precisa treinar isso. E o adversário não precisa saber dessa estratégia que você tem, mas o jogador precisa saber, porque tudo que a gente dá no treinamento, a gente cobra no jogo. Então ontem o trabalho foi para isso, a gente trabalhou, mostrou, orientou, corrigiu. Eu sempre digo isso, o treinador não é só para treinar, ele é para corrigir a equipe, corrigir os detalhes. Corrigimos alguns detalhes que não saiu bem no jogo contra o São Paulo, que a gente precisa melhorar em alguns quesitos para esse tipo de jogo que nós vamos ter no domingo. Então acho que foi importante, principalmente a gente ter essa privacidade entre a gente. Professor, boa tarde. A gente vai fazer um pequeno retrospecto numa reportagem que está produzindo para amanhã, falando sobre como foi um pouco esse primeiro turno, já para pegar gancho aí para falar um pouco desse segundo. Uma das principais mudanças que houve nesse primeiro turno foi a sua chegada, o avanço, o ritmo que você deu à equipe foi visível. E o resultado a gente vê tanto na tabela quanto dentro de campo. Queria que você falasse sobre essa sua chegada, o que ela representou para você, e queria que você falasse também como foi esse processo de recuperação, tanto nos setores ofensivo e defensivo, para hoje a gente ver o CSA que a gente está vendo hoje. Bom, primeiramente eu sempre digo isso para vocês, o treinador é coadjuvante, essa é a grande verdade. E esse processo de recuperação da equipe, o grande culpado são os jogadores que são merecedores desses elogios, até porque eles assimilaram muito rapidamente a nossa forma de trabalhar. Porque não existe mágica no futebol. Se você treina forte, você joga forte. Se você treina fraco, você joga fraco. Se você trabalha muito, como eles têm trabalhado muito desde o dia que a gente chegou aqui, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, a gente tem conteúdo da Série A, a gente sabe o campeonato que a gente está jogando, sabe da dificuldade que é. Os jogadores são jogadores experientes, rodados. A gente conseguiu buscar esse crescimento na parte física, na parte técnica, na parte tática. Melhoramos a nossa qualidade técnica dos jogadores, contratamos alguns jogadores, os jogadores entenderam que precisavam trabalhar mais. E eu sempre digo uma frase para eles, que nada resiste ao trabalho, e isso é pura verdade. E isso não é só no futebol, é qualquer profissão que você exerça. Então eu acho que é um conjunto, mas o grande culpado são os jogadores. Os jogadores assimilaram muito rapidamente, claro que alguns jogadores, aí uns 8, 9, 10 jogadores já tinham trabalhado com a gente, já conheciam a nossa forma de trabalhar. O próprio staff também assimilou muito rapidamente a nossa forma de trabalhar, a rouparia, o pessoal de campo, nossos auxiliares, a própria direção, o pessoal da logística, porque nós tivemos que melhorar em várias coisas. Fica muito nítido a parte do time, da parte tática, física, técnica, mas a gente melhorou em vários setores que a gente precisava melhorar, porque o tamanho da grandeza do campeonato e da dificuldade que é a Série A precisava uma melhora muito rapidamente, porque o futebol ele não tem tempo, ele tem pressa. Então acho que foi um trabalho em conjunto de todos, a diretoria deu suporte, deu respaldo para todo mundo, mas eu sempre digo isso, que essa engrenagem só vai funcionar quando os jogadores entenderem e assimilar rapidamente a nossa forma de trabalhar, e foi isso que aconteceu. Os jogadores entenderam, os jogadores novos que chegaram foram muito bem recebidos dentro do grupo, nós fizemos os ajustes que precisava fazer em termos de contratação, em termos de dispensa. Agora praticamente, dificilmente a gente vai contratar algum jogador. Nós estamos aí há 7, 8 dias do encerramento das inscrições para o Campeonato Brasileiro. Com esse grupo que nós temos, esse grupo nos dá uma confiança de trabalhar e de lutar pela nossa permanência, pela nossa sobrevivência na Série A até o final. Se abre um novo campeonato, uma nova estreia no campeonato, são 19 rodadas. Nós continuamos precisando dessas 9 vitórias para atingir um número de 45, 46 pontos nesse momento, que nos dá uma garantia de permanência, que esse é o objetivo. Então é com esses jogadores que a gente vai, nós temos aí 2, 3 jogadores para cada posição. Temos um grupo homogêneo, jogadores experientes, rodados, jogadores que estão crescendo no momento certo. Então é uma satisfação para a gente, por exemplo, você vê um jogador que nem
O Carlinhos é um exemplo apenas, jogando 8 jogos seguidos e acabando o jogo inteiro, podendo jogar mais uma partida. Então isso é importante. Isso é um trabalho de todos, é um trabalho do próprio jogador, do Carlinhos, que acreditou no trabalho de todo mundo, que assimilou essa nossa forma de trabalhar e entendeu que precisava estar bem fisicamente. Então isso é apenas um exemplo. Então os jogadores, se a gente hoje vive um momento melhor, não é o momento que a gente queria, nós não estamos fora da zona do rebaixamento, muito menos garantimos a nossa permanência na Série A, está longe disso, mas pelo menos a equipe está evoluindo. A gente consegue hoje enxergar uma luz no fim do túnel. Então é em cima disso que a gente vai procurar trabalhar cada vez mais. Em momento algum a gente vai se acomodar ou vai estar numa zona de conforto, pelo contrário. A gente precisa nesse momento que o torcedor venha, que o torcedor vista a camisa do azulão, pega a sua bandeira. Domingo nós precisamos ter uma atmosfera nesse estádio, precisamos estar com o estádio totalmente lotado. Agora o torcedor tem que entender que o jogo é duro, o jogo é difícil, o jogo é muito mais difícil preparar o coração, que é muito mais difícil do que foi contra o São Paulo, muito mais difícil do que foi com a Chapecoense, e já foi difícil esses jogos. Então é um adversário de qualidade, um adversário que é bem entrosado, um adversário bem treinado, que vem já há muito tempo jogando junto, e cada jogo tem a sua história, e a gente precisa junto do torcedor, que o torcedor possa ser esse 12º jogador, de jogar junto, de dar um carinho, de dar um voto de confiança a essa equipe, e jogar, porque é esse time que a gente tem, são esses jogadores. Dificilmente vai chegar alguém, primeiro porque você trazer algum jogador tem um custo muito caro, segundo que não existe no mercado. Por exemplo, nós não achamos no mercado 3 meias melhores do que o Jonathan Gomes, melhores do que o Euler, melhores do que o Didira. Então nós não vamos trazer jogador por trazer, para encher a prateleira e deixar aí um rombo financeiro gigantesco no clube. Então o clube ele é administrado de uma forma muito profissional, numa gestão que vem lá do time, onde não tinha série. Essa é a grande verdade, o CSA não tinha série. E uma coisa que me chama muita atenção é que até ontem a gente estava jantando junto com a diretoria, e eu sou o 5º treinador em 5 anos. Isso é modelo de gestão, isso é fantástico. O CSA saiu de sem série para a Série A do Campeonato Brasileiro com 5 treinadores. Isso é fantástico. Nós temos visto aí clubes de janeiro a setembro com 5 treinadores na temporada. Então isso é um modelo de gestão. Então quando a gente faz as coisas, a gente sempre toma as decisões juntos. Então a gente sabe do nosso limite, a gente sabe que também buscamos, que corremos atrás, usamos a nossa criatividade e não tivemos resposta de qualificar ainda mais o nosso grupo, mas eu tenho confiança total. A diretoria tem confiança nesses jogadores, eu acredito nesse grupo de jogadores que a gente tem. Pode sair alguém, chegar quase impossível, pelos fatores que a gente falou. Agora pode sair, daqui a pouco tem alguma porta para algum jogador, algum interesse de algum outro clube, que o jogador entenda que vai ter uma possibilidade melhor de jogar, de ser titular, alguma coisa desse tipo. A gente não vai segurar ninguém, a gente vai acabar liberando o atleta. Então a gente tem confiança porque esse grupo está comprometido. Independente do que vai acontecer daqui para frente, a gente está trabalhando aí com alma e coração, o pessoal está deixando tudo que pode, e a gente, cada partida vai dar o que a gente tem e o que a gente não tem. Essa é a grande verdade, porque só assim a gente vai atingir o objetivo, que é a permanência. Boa tarde, Angel. Boa tarde. Ontem na coletiva o Jonathan usou a palavra motivador para definir o senhor. Eu queria justamente perguntar como que o senhor trabalha esse lado gestor durante a semana, porque o CSA pode sair da zona caso ganhe, dependendo dos resultados. Eu quero saber como o senhor trabalha esse lado gestor para os jogadores entrarem tranquilos no próximo jogo. Bom, a primeira oportunidade que nós vamos ter, de sairmos. Claro que sempre o melhor resultado é o nosso. Não adianta nós ficar pensando no resultado do Cruzeiro, por exemplo, do Fluminense, se a gente não fazer a nossa parte. Agora, claro que isso é uma motivação maior. Agora, só motivação não ganha jogo. Você precisa ter uma parte tática, parte técnica, uma estratégia de jogo, uma equipe bem treinada, os jogadores entender e assimilar e entender o que o treinador está pedindo. Então, eu acho que o que a gente faz aqui, e eu entendo o
Jonathan na colocação dele, é que o treinador fala a linguagem do jogador. Essa é a verdade. Porque a gente teve ali, né, eu fui jogador de 18 anos, tive a oportunidade de jogar em 8 clubes, um maior que o outro, e isso é um orgulho para mim muito grande. Já são aí 11 anos como treinador profissional, já são mais de 130 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso é um handicap, isso é um conteúdo. E aí claro que o jogador, quando tem um treinador ou um comandante desse calibre, isso passa uma confiança maior para ele, passa uma motivação maior para ele. Agora ele precisa também trabalhar, ele precisa comprar a ideia do que o treinador pensa para a equipe, para ele principalmente, individualmente. Então o Jonathan entendeu isso, a equipe entendeu isso, os jogadores entenderam isso. Então por isso que a gente está evoluindo a cada partida. Agora ainda não estamos satisfeitos, longe disso. Né? Eu estaria satisfeito se a gente estivesse no 10º lugar. Na primeira parte da tabela eu estaria um pouco mais tranquilo, digamos assim. Até porque você nunca está tranquilo no Campeonato Brasileiro. Né? Você ganha um jogo e você já tem que preparar para ganhar o outro. Sempre o próximo jogo é o mais importante, é o mais difícil. Independente do adversário, sempre é um respeito e uma seriedade muito grande com o adversário que vem pela frente. Nesse caso é o Ceará, né? Que é adversário duríssimo, né? Por ser a equipe que é. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Né? Quando o jogador se fala em motivação, é o tratamento, é a forma de gerenciar os jogadores. Eu acho que o treinador ele passa muito mais de ser um gerenciador de pessoas, de atletas, e aí engloba todo mundo, engloba um staff inteiro, engloba um clube inteiro, a parte de marketing, de imprensa, administrativa, a diretoria, e a gente precisa saber gerir tudo isso. Né? Cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu jeito, cada um com o seu estilo, cada um vindo de um lugar diferente, mas nós temos que preservar a instituição, que é o CSA, né, que tem aí 106 anos, que está em primeiro lugar. Então nós temos que sempre, qualquer decisão que a gente for tomar, sempre pensar no bem da instituição. E é isso que a gente vai fazer, porque a gente quer passar por aqui e deixar um legado legal.